Eu sou Diego Benjamin Neves, eu sou diretor de escola. Esse é o meu 7º ano como diretor de escola. Eu sou diretor de escola aqui na EMEI Carolina Maria de Jesus, que fica na zona oeste de São Paulo, na Dre Butantã. Voltar para a educação infantil como diretor, depois de ter passado em outros ambientes, em outros níveis e modalidades, e na educação básica inteira, me traz de uma forma muito diferente daquele Diego que começou a carreira na educação infantil. São outras concepções, são outras responsabilidades. Uma das coisas que eu não abro mão no meu fazer como diretor é de fazer a liderança da escola, a liderança pedagógica da escola, porque eu acredito que a função do diretor é a função de ser um intelectual dentro da escola. Eu não estou falando isso, obviamente, num contexto burguês de intelectual. Eu estou dizendo isso no contexto, talvez, gramsciano de intelectual, né? Aquele que dá a direção política e a direção pedagógica. Então, acho que a primeira coisa é entender qual é o projeto político-pedagógico e de que forma a gente, enquanto diretor, a gente consegue ir tensionando para que haja melhoria. O nosso papel é garantir o direito das crianças, dos bebês, das crianças pequenas, enfim, dos adolescentes, dos jovens, dos idosos, né? No meu caso, as crianças de 4 a 6 anos. E a partir do momento que eu já tinha uma leitura mais bem estruturada de que projeto político-pedagógico era esse, eu pude ir matizando as minhas pesquisas. Essa escola tem uma atuação antirracista muito forte, né? O nosso projeto político-pedagógico. Ele é baseado na educação para as relações étnico-raciais, que não era um tema alheio ao meu fazer pedagógico, enquanto professor, enquanto diretor, enquanto estudante, enfim, enquanto ser humano, né? Então acho que esse é o primeiro passo. Porque se a gente não entende qual é o projeto político-pedagógico da escola, se a gente não sabe qual é a direção que a gente quer, onde a gente quer chegar, tudo que a gente faz parece que é um monte de tarefa e que não tem muito sentido. Quando você entende qual é a proposta e o que você quer com essa proposta, é muito mais tranquilo você direcionar as verbas, as energias, a formação, né? O seu repertório e organizar o RH da escola, né? Que a gente também está falando de pessoas. Eu gosto muito de atuar tanto na questão da formação quanto na questão das verbas. Eu acho que o trabalho que a PM faz, embora seja bastante burocrático, eu reconheço isso, e que toma um tempo enorme da vida de qualquer um de nós diretores, eu enxergo como um trabalho muito pedagógico. Porque o que você faz, né, a melhoria que você propõe na escola, a compra de bens, de materiais, de insumos, é para a atividade fim da escola, que é o educar e o cuidar na educação infantil. Então, um brinquedo que se compra tem uma concepção de educação, de mundo, de ser humano, embutida naquela ação. A ação de fazer o orçamento já é direcionada por uma concepção pedagógica. Então, eu não consigo separar na minha atuação o que é estritamente pedagógico e o que é estritamente burocrático, administrativo. Mas eu não consigo separar isso porque eu estou imbuído das questões político-pedagógicas da escola, né? Eu sou alguém que conheço, que acompanho, que estou presente. Não consigo estar em sala de referência o tempo todo, obviamente. A gente tem uma série de outras coisas para dar conta. Mas eu acompanho, né, os projetos acontecendo. E é por acompanhar os projetos que eu consigo sugerir, que eu consigo, inclusive, fazer a crítica construtiva. Uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei aqui é que tinha uma dificuldade da equipe em coletar o quesito raça-cor dos munícipes. Porque na nossa ficha de matrícula tem isso, né? Agora a gente é obrigado a fazer. Antes, a gente tinha uma recomendação de que fizesse, até porque a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial. E desde janeiro, quando eu cheguei aqui, eu ouvi alguns funcionários falando, por exemplo, assim para as famílias: qual é a cor que os médicos disseram que ele é quando ele nasceu? E aquilo me incomodava muito. Eu, com meu ouvido muito bom, eu ouvia da minha sala e eu falei: não posso fazer uma
uma interferência. Sem formação, né? Sem discutir. As pessoas não são obrigadas a saber das coisas, né? As pessoas têm processos muito diferentes. Mas notem que um processo de matrícula, ele não está dissociado da vivência que a criança tem, por exemplo, no ateliê da escola. É tudo pedagógico, né? Não dá para você separar a secretaria da escola, o guichê da escola, como algo que não é pedagógico. Eu fiz muitas mudanças na secretaria, até porque a secretaria é o primeiro momento. E é um momento muito importante, né? O espaço precisa ser um espaço que provoque, um espaço que eduque, né? Tinha, por exemplo, uma Carolina Maria de Jesus desbotada, com uma pele bem alva na secretaria. Eu quis muito tirar quando eu cheguei. Ao contrário de crucifixo, que eu já tirei de outros lugares, sem precisar de discussão, essa Carolina eu não tirei, porque eu queria entender qual era a história da Carolina, daquela Carolina, né? Depois a gente substituiu, eu entendi que, enfim, a técnica que utilizaram para pintar aquela Carolina foi cedendo com o tempo e a Carolina foi ficando mais branca, talvez branquíssima, como a Lia Weiner-Schuckmann classifica uma parcela da branquitude aqui no Brasil. Então, por exemplo, mudar o cenário da secretaria, orientar os funcionários como é que a gente coleta o quesito raça-cor. E outras questões também. Não foi só isso, né? A questão de gênero, questão de deficiência, de imigração. Uma vez eu precisei fazer uma interferência em relação a tipo de corpo, porque foi feita uma fala gordofóbica na frente de familiares, né? E eu precisei esperar os familiares se retirarem para que a coisa não ficasse pior, e fiz a parte educativa, né? Como professor, que a gente também é professor, né? Nós somos professores atuando como diretores de escola, mesmo que o nosso cargo base seja diretor de escola. A gente só é diretor de escola porque a gente passou pelas salas de referência. Então eu não dissocio em nenhum momento a questão da formação e a questão pedagógica do meu fazer. Pelo contrário, eu vou pensando coisas do dia a dia da escola e eu vou percebendo que isso precisa ser tratado em formação. Ainda que não vá para o PEA, porque infelizmente não são todos que fazem o PEA, mas a gente vai tentando propiciar momentos de formação, ainda que seja, por exemplo, por um informativo, que todo mundo vai receber. A gente vai ouvindo, né? A gente vai escutando. Escuta é uma metáfora que a gente usa muito nos contextos dos espaços e para a infância, né? No nosso município. Então, a gente vai ouvindo as crianças e os funcionários. Eu lembro que, por exemplo, o jardim foi feito por conta das crianças. As crianças vinham pedindo flores ou trazendo flores de fora. E isso foi mostrando pra gente que eles queriam esse tipo de vivência estética na escola. E eu lembro da Maria Eduarda falar pra mim: professor, não pode ter orquídea na escola? Aí eu falei: pode, claro que pode. Eu já quis, é que eu não consegui fazer, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente quer fazer no momento que a gente quer fazer. Mas enfim, a gente vai ficando no ambiente e vai proporcionando essas coisas, né? Toda a mudança no parque foi a partir de escuta dos funcionários e das crianças. E outras coisas que a gente tentou fazer, mas que infelizmente a gente não conseguiu fazer por hora, por questões administrativas, burocráticas, como reforma, como pequenas interdições, enfim, coisas nesse sentido. São coisas que eu não consigo separar, entende? A questão da formação e a questão das verbas, a questão da concepção como um todo, precisa estar ancorada, precisa ter, não uma ancoragem social apenas, mas uma ancoragem pedagógica dentro da nossa proposta político-pedagógica, que é sempre pautada por escolhas, né? Dentro de uma rede, mas pautada por escolhas, né? Não é a mesma para todas as escolas. Embora os documentos curriculares sejam os mesmos, mas são formas diferentes que a gente tem de apropriação desses documentos, né? Até porque os territórios da cidade são muito diferentes.